Pessoal, boa noite. Vamos começar aí mais uma aula nossa. Essa aula eu vou corrigir a contestação que eu passei para vocês, tá? Ponto a ponto, fazer a correção da contestação. Eu já, assim, dei uma olhada superficial nas contestações que me foram entregues, entendeu? Aí eu vou fazer algumas ponderações a respeito do que eu vi nas respectivas contestações, na medida que a gente for avançando aqui na correção, tá? Então vamos lá, gente. O primeiro ponto é a respeito do endereçamento. Eu dei muita ênfase para isso em relação à petição inicial. Por quê? Porque eu vi lá que alguns de vocês estavam usando aquele modelo ao juízo da primeira vara da comarca de Unai. E eu falei para não usar esse modelo, que eu prefiro, que eu acho melhor usar o excelentíssimo senhor, excelentíssima senhora, doutor juiz, juíza de direito, aí coloca o tracinho, vara civil da comarca de Unai, né, Belo Horizonte, o nome da comarca, enfim. Por que eu estou falando isso, gente? Porque todos os livros que eu tenho aqui de prática é nesse sentido, entendeu? Eu dei uma olhada também nas provas da OAB, principalmente das provas já corrigidas. Eu olho muito as melhores peças, né? A gente encontra isso aqui na internet. Todas também seguem este padrão aqui de excelentíssimo senhor doutor juiz de direito aí põe o tracinho vara. No caso da contestação, eu também já havia falado isso em sala de aula. No caso da contestação, nós vamos preencher a vara ali aonde que se é primeira ou segunda, né? Dando um exemplo aqui da comarca de Unai, que são duas varas cíveis, considerando que é uma ação cível. Por que na contestação a gente já vai ter que ter preenchido? Porque a gente já vai ter recebido a exordial para contestar, né, a inicial, e o processo já vai ter sido distribuído, consequentemente já é possível ter conhecimento para qual das varas ali que ele foi distribuído, tá? Logo embaixo, eu gosto que coloca o processo, número tal. Por quê? Como é contestação, a gente também já tem o número do processo. E coloca a ação, a ação de alimentos, no caso aqui é a ação de alimentos, você escreve a ação de alimentos, para ficar bem identificado, porque às vezes o assessor ou o juiz que for ver lá, que estiver fazendo, vê lá na petição a ação de alimentos, aí pode já dar uma prioridade, tá bom? Aí a qualificação das partes, eu também falei isso em sala de aula, né? Essa questão da qualificação das partes, vai colocar já qualificados nos autos em epígrafe. Aí vai colocar por seu advogado que subscreve mandato incluso, aí com a escritório, aí a qualificação do mandato tem que ser completa, do advogado tem que ser completa, com endereço de e-mail e tudo. Endereço do escritório e endereço do e-mail, né? Endereço físico do advogado e endereço virtual dele, que é o endereço do e-mail, tá? Por que já qualificado? Porque a tendência é que a parte autora a parte requerida já esteja devidamente qualificada ali na exordial. Às vezes, se tiver ocorrido algum erro, por exemplo, se o requerido tiver mudado após o recebimento da inicial, ou até mesmo no trâmite, porque às vezes pode acontecer do requerido, por exemplo, falar com o vizinho, eu vou me mudar, se alguém me procurar aqui, você informa meu novo endereço. Aí, no caso, o oficial de justiça foi lá para citá-lo, chegou lá, o vizinho falou, olha, ele está morando em tal endereço. Aí o oficial de justiça se dirigiu até aquele local. Neste caso, o oficial de justiça vai até colocar na certidão dele ali que ele foi encontrado em local diverso daquele que constava no seu mandato. Mas
é bom, tipo assim, se tiver um caso deste, né, deste exemplo aqui, do advogado informar, falar, informa o endereço atual, qual seja e tal, dá uma ênfase para isso aqui, entendeu? Isso é bom por quê? Porque demonstra boa fé perante o juízo, entendeu? Então, assim, é uma coisa importante, se caso tenha ocorrido isso, tá bom? Mas no nosso caso aqui, a gente vai considerar que já qualificado os autos em epígrafes. Aí, eu gosto, gente, sempre de colocar, quando tanto na inicial, quanto na contestação, ou qualquer peça processual que eu vou fazer, que eu vou elaborar, eu gosto de colocar, se tiver, né, lógico, se tiver uma previsão legal ali, para aquele instituto jurídico que eu estou tratando, eu gosto de indicar os artigos. Então, aqui, no meu padrão de resposta, eu coloquei, venha a presença de Vossa Excelência com fundamento no artigo 335 e seguintes do CPC, que é a parte do CPC que trata da contestação, oferecer contestação nos termos a seguir articulados. Por que eu gosto de colocar quando há fundamentação jurídica? Para o juiz, né, quem for apreciar a petição, ver que eu estou amparado na lei, no dispositivo de lei. Por que eu estou falando assim, quando houver? Porque, assim, eventualmente pode haver questão que você está debatendo ali que ainda não haja previsão legal, entendeu? Aí você vai usar princípios, alguma coisa nesse sentido, você vai fazer a extração do texto do ordenamento jurídico, principiológico ali do ordenamento jurídico, se não tiver um texto escrito especificamente, tá? Aí, vamos lá. O primeiro tópico que eu coloquei na contestação aqui, o 1, é da justiça gratuita, tá? Aqui eu gostaria de fazer uma observação. Qual que é essa observação? Porque eu vi em algumas peças, né, algumas peças que eu li, que a pessoa pede justiça gratuita de uma forma isolada. E assim, não é bem assim, entendeu, gente? Eu não quero que façam... Não é que eu não quero, é porque assim, o correto é o seguinte, a gente tem que se ater ao exercício, àquilo que nós estamos fazendo. Então, no exercício, vai trazer ali os fatos para a gente se basear na nossa fundamentação da peça, evidentemente, lógico, né? Então, a gente tem que ter isso bem em mente, tem que ter bem delimitado aquilo que a gente vai contestar, os fatos como estão no enunciado do exercício, entendeu? Isso, assim, sob a perspectiva de prova da ordem e também na perspectiva prática, porque quando o cliente estiver no nosso escritório de advocacia, porque aqui é uma peça, né, que está sendo elaborada por um advogado, então a gente está fazendo a análise sob a perspectiva do profissional do direito, considerando o advogado, é importante a gente delimitar e a gente atacar aquilo que está no exercício. No nosso caso aqui, na contestação, a gente, lá na situação fática, eu coloco, né, que os dois são idosos e possuem gastos elevados com saúde. Então, o que vocês... e são aposentados. Aí, o que vocês vão colocar? Vão fundamentar, né, com o que vocês vão fundamentar o pedido de assistência judiciária gratuita? Com essas questões fáticas que estão no exercício. Aí vocês vão falar, igual eu coloquei aqui, né, os documentos em anexo comprovam que ambos são aposentados, idosos e possuem elevados gastos com saúde, né? Eu falo no primeiro parágrafo que eles estão requerendo assistência judiciária gratuita, pois não atestam que não reúnem as condições de arcar com as despesas do processo, e falo que eles têm elevado gasto com a saúde. Por quê, gente? Há entendimentos dos nossos tribunais, especialmente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que porque às vezes a pessoa pode ter até uma renda elevada, mas se ela comprovar ali gastos elevados, com questões assim de sobrevivência que não seja, né, por exemplo, ele poderia falar que nós somos aposentados e estamos conhecendo o mundo, estamos gastando muito com viagem. Não,
Agora, com questões assim de sobrevivência, de relevância, né, de subsistência, né, digamos assim, aí é diferente. Comprovar, mesmo que a pessoa tenha ganhos elevados, mas se comprovar que tem gastos elevados com alimentação, falar, tem muita gente na casa, ou eu preciso de uma alimentação especial, gasto com saúde, enfim, com essas questões, aí o Tribunal de Justiça costuma fazer uma ponderação, né, de valores aí, ver e fala, embora ele ganhe muito, ele também gasta muito com a questão da sobrevivência. Aí costuma deferir a assistência judiciária gratuita, tá? E, mais importante aqui, que eu quero que vocês gravem, é delimitar a questão, saber extrair do exercício aquilo que o exercício está falando. Então, como lá no enunciado eu coloquei que eles são aposentados, idosos, e gastam muito com saúde, isso que vai ser utilizado para fundamentar o pedido de assistência judiciária gratuita. Eu quero que vocês tenham esse tipo de raciocínio jurídico, tá bom? Aí depois, como eu coloquei também lá na estrutura, né, eu passei para vocês uma estrutura da peça, da contestação, vem um breve resumo dos fatos alegados na exordial. Aí eu lembro que eu coloquei lá nessa estrutura e também na aula que eu dei sobre contestação, na primeira aula, antes, né, na aula que eu passei a contestação, porque essa nós estamos corrigindo, eu coloquei lá que vocês iriam fazer um resumo do processo ali, e vocês vão se utilizariam de verbos tais como os autores alegam, asseveram, informam, noticiam, de forma assim, frases curtas, bem objetivas e sem emoção, né? Isso que eu falei, para não demonstrar emoção na fala dos autores ali. E uma coisa que eu reparei, que poucas pessoas colocaram nesse breve resumo dos fatos alegados nesse exordial, quais que foram os pedidos dos autores. Isso é muito importante. Finalizar, né, igual eu coloquei no padrão de resposta. A última frase minha desse breve resumo dos fatos relevantes. Só para vocês terem uma noção, né? Por fim, requerem a fixação dos alimentos provisórios no valor de 1 salário mínimo, os alimentos definitivos no valor de 1/3 dos vencimentos líquidos do réu, incluindo ainda sobre o 13º. Então, aqui no final do breve resumo dos fatos relevantes, é importante informar o que eles estão pedindo, tá bom? Aí depois vem o terceiro tópico aqui da nossa contestação, que é da realidade dos fatos, né? Aí, nessa realidade dos fatos, o que vai ser aqui em síntese, né? Como foi colocado aqui também no padrão de respostas, eu vi que a maioria dos alunos também fez essa parte aqui da realidade dos fatos. Aí a gente já vai começar a atacar, mesmo que sutilmente, a narrativa inicial. Então a gente vai começar a contradizer aquilo que está sendo falado na exordial com aquilo que do exercício consta. Também não pode fugir do exercício, não pode fugir daquilo que está na peça de ingresso, né, que é a inicial, que eu também falei isso, que é para ter quando eu passei o exercício da contestação, eu passei o padrão de resposta da inicial que nós havíamos feito. E falei, nós vamos contestar essa inicial, mais os fatos que os clientes trouxeram para vocês nos seus respectivos escritórios. Então, a gente tem que delimitar nossa defesa nisso. Em que? Na exordial e nos fatos que nos foram informados ali quando os clientes estiveram com a gente. Aí no enunciado do exercício, tinha lá todos os fatos que os clientes informaram quando estiveram no respectivo escritório. Então, da realidade dos fatos aqui, o meu ficou assim, coisa de 8 linhas, bem resumido, né? Aí eu já coloco, vou ler para vocês aqui só para vocês terem uma noção, né? Na verdade, os fatos não se deram conforme narrativa inicial. Ponto. Com efeito, os réus são aposentados e oferem renda mensal insuficiente para as despesas médicas de ambos, que já são idosos e possuem problemas de saúde. Então, eu já estou
combater o mérito, né? Já estou combatendo o mérito da ação aqui, com aquilo que do exercício consta, falando, ó, nós somos idosos, nós somos doentes, a gente gasta muito com saúde. Aí depois eu coloco, importante registrar ainda que a ação aviada em face do genitor não se esgotou, haja vista que o processo se encontra em fase de citação por edital. Aí eu já dou uma ênfase naquilo que eu vou alegar futuramente, né, no tópico seguinte, nas preliminares, que é uma das preliminares que eu aleguei. E por fim, é preciso consignar que a mãe da criança é jovem e saudável, possui plenas condições de trabalhar e seus pais, avós maternos do menor, possuem excelentes condições financeiras. Então, eu já empurro um pouco para o lado dela. Quer dizer, em poucas palavras, eu já mostrei para que veio a minha defesa, entendeu? Os principais argumentos que serão aventados, suscitados, discorridos no decorrer da minha defesa técnica, né? Nessa realidade dos fatos, eu vou fazer isso, eu vou sintetizar, né, os argumentos que eu irei utilizar na minha defesa técnica, tá? Aí depois, o quarto tópico da minha contestação são as preliminares. Eu coloquei preliminarmente, aí eu venho como eu suscitei duas preliminares, eu até falei isso na aula, que seriam duas preliminares suscitadas, aventadas, arruídas. Aí eu comecei aqui, ó, preliminarmente, eu coloquei o tópico A, da indevida concessão da assistência judiciária gratuita aos autores. Aí eu coloquei em parênteses, artigo 37, inciso 13 do CPC. Por quê? Aonde que está a fundamentação jurídica aí dessa preliminar, tá? Aí, como que eu faço essa questão também da preliminar, gente? Porque, assim, isso serve para tudo, né? Numa peça processual. A gente vai atrelar fato a direito com aquilo que, no nosso caso aqui, que do exercício consta. Eu estou dando muita ênfase para isso, gente, porque eu tenho visto, e isso realmente é a maior dificuldade dos alunos, é conseguir delimitar o objeto do exercício, entendeu? Então, a gente percebe que do enunciado do exercício e da exordial, a gente vai conseguir extrair dali os nossos argumentos e nós vamos enquadrar os nossos argumentos juridicamente e discorrer com aquilo que consta no exercício. Então, da indevida concessão da assistência judiciária gratuita. Se eu estou questionando que foi indevidamente concedida lá a assistência judiciária gratuita aos autores, o que eu tenho que discorrer aqui? Comprovar que eles possuem condições de arcar com as custas processuais, né? É isso que eu tenho que demonstrar para o juiz. Como que eu vou demonstrar isso para o juiz? Que eles têm condições de arcar com as custas processuais. Eu vou extrair isso do exercício. Aí o que o exercício fala? Né? O exercício fala aqui que os pais da autora, da mãe da criança, tem excelentes condições de vida. O pai é médico e a mãe é comerciante, né? Os avós maternos da criança. Então eu vou discorrer sobre isso. Então, assim, com base nisso, eu posso dar um pouco de margem à minha imaginação, né? Mas com fundamento naquilo que dos autos consta. Aí o que eu coloquei? Olha só para vocês entenderem. Primeiro parágrafo meu aqui, eu coloquei que o inciso 3 do artigo 387 prevê como defesa processual a indevida concessão do benefício da gratuidade da justiça. Coloquei que a parte que pretende a concessão tem que comprovar que é hipossuficiente. Aí eu falo isso, ó, tem previsão legal e cabe a parte que requer comprovar, né? Primeira coisa. Aí no segundo parágrafo eu vou contradizer, vou demonstrar que ela está contradizendo aquilo que a lei fala. Aí eu falo, tipo assim, que embora haja previsão legal,
ela não comprovou a sua hipossuficiência financeira e, consequentemente, ela tem condições de pagar as custas processuais, entenderam? Vejam que eu extraí tudo do exercício. Aí eu coloco, ocorre que, no caso em tela, a parte autora disse na editorial que se encontra desempregado. Entretanto, omitiu que é filho de um médico e de uma comerciante, seus pais provêm o seu sustento material da melhor maneira possível. De fato, a parte demandante reside em local nobre da cidade, frequenta a melhor academia e os melhores restaurantes, bem como possui excelente carro e seu filho estuda na melhor e mais cara instituição de ensino do município. Tudo conforme fotos e documentos em anexo. Então, eu falo que ela não faz jus, por que ela não faz jus, e eu ainda falo que eu estou comprovando isso que eu estou dizendo. Então, é assim que funciona no direito. E, vejam, eu tirei tudo isso do exercício, eu não inventei nada. Essa questão aqui que ela frequenta os melhores restaurantes, que ela mora em lugar nobre, eu estou deduzindo, né? Tipo assim, estou dando asa à minha imaginação, fazendo uma dedução completamente lógica dentro daquilo que consta no exercício, entenderam? Por que eu estou falando isso? Uma dedução lógica, assim como está aqui, tudo bem, é possível. A gente não pode fugir, falar assim, por exemplo, eu falar que ela é desempregada, aí a pessoa vem e fala assim, a mãe omitiu que ela própria é comerciante e tal. Se não tem isso no exercício, se não fala lá que ela é comerciante, que ela é rica, que ela própria é rica e tal, aí não tem como. Agora, se falou que a mãe dela é rica, que a mãe dela provém o sustento, é plenamente possível a gente deduzir que, em razão desse sustento, ela frequenta os melhores locais do município, entenderam? Tá bom? Aí eu finalizo essa parte, né, que sempre, em cada tópico, é bom ter uma conclusão, né, aí eu coloco, logo é evidente que o contrato que alega possui sim condições de arcar com as custas processuais, por isso o benefício de assistência judiciária que lhe for concedido deve ser revogado. A minha segunda preliminar arguída aqui, gente, é falta de interesse processual. Artigo 337, inciso 6, inciso 11 do CPC. Ressalto que eu também vou admitir aqui na correção do exercício se alguém tiver eventualmente suscitado preliminar de ilegitimidade passiva, tá? Eu não citei essa preliminar, porque assim, eu confesso que quando eu elaborei o exercício eu não vislumbrei essa preliminar. Depois, quando eu estava resolvendo aqui, fazendo a contestação padrão de resposta, aí eu falei, gente, poderia ser aqui legitimidade passiva também dos avós, porque como a ação lá não se encerrou, a ação movida em face do pai, eles podem ser muito bem partes legítimas para figurarem no polo passivo aqui, tá? Então, eu vou aceitar também essa preliminar. Então, a falta de interesse processual. Mesma coisa, gente, a questão aqui assim, os argumentos que eu utilizei anteriormente aqui para falar da indevida assistência judiciária, vale para aqui também. Em que sentido? Aquilo que eu falei, que a gente tem que extrair do exercício, né? Extrair essa falta, conseguir fazer com que a gente pegue os fatos que nos foram informados no exercício, se enquadrem nesta fundamentação jurídica aqui de falta de interesse processual, tá? Aí, como que eu fiz aqui no padrão de resposta? Eu fiz um primeiro parágrafo aqui explicando o que é o interesse processual e o interesse de agir. Aí eu coloco aqui que refere-se sempre à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante. Para a comprovação do interesse processual, é precisa demonstração de que sem o seu exercício de jurisdição, por meio do processo, a pretensão não pode ser satisfeita. Daí surge a necessidade concreta da tutela jurisdicional e o interesse em obtê-la. Aí, depois eu falo que no caso, em análise, não há interesse processual porque ela não esgotou a via de cobrança adequada lá ainda, que seria em face do pai. Né? Porque o processo lá não terminou, está em fase de citação por edital. Então,
Então, vocês vejam, eu atrelo aquilo que no exercício consta, porque no exercício, no enunciado, consta lá que o processo que ela moveu contra o genitor da criança ainda encontra-se em fase de citação por edital, né? Não se findou. Então, eu enquadro este argumento, este fato, num fundamento jurídico aqui, entendeu? Não tirei nada na minha cabeça. Aí eu fiz atrelei fato a direito daquilo que o exercício consta, tá? Aí eu coloco que o menor não é órfão, que ele possui pai e mãe, que segundo a lei, aí eu até coloco que o artigo 1634 cabe uma obrigação e o direito de cuidar dele, que o direito de cuidar é do pai e da mãe, que só depois que esgotados os pais e a mãe, que vai passar para os avós e tal. Aí coloquei tudo isso. Uma outra coisa, gente, que eu vi, assim, uma outra questão aqui que eu vi, que eu até coloquei aqui em observação aqui, agora para passar para vocês, é que acontece? Que eu vi que, tipo assim, igual nessa questão do interesse processual e da assistência judiciária gratuita também, vocês não pensaram nas consequências do descumprimento dessas questões. O que eu estou querendo dizer com isso? Então, vamos lá. Para assistência judiciária gratuita, se o juiz acolher o seu pedido, o que o juiz vai fazer? O juiz vai determinar que a parte contrária seja intimada para, no prazo de 15 dias, pagar as custos processuais sob pena de extinção. Então, é bom colocar isso, entendeu? Para quê? Para mostrar que você tem técnica, que você entende daquilo que você está falando. É tecnicamente correto. Do interesse processual, a mesma coisa. Então, do interesse processual, por exemplo, o que vai implicar? Se o juiz acolher o seu pedido de falta de interesse processual, ele vai extinguir o feito a teor do artigo 485, inciso 6º do CPC, sem resolução do mérito. Então, tem que colocar lá nos pedidos. Requer que seja acolhida a preliminar de falta de interesse processual e, consequentemente, o processo extinto a teor do artigo 485, inciso 6 do CPC. Assistente judiciário é a mesma coisa. Requer que seja acolhida a preliminar de assistência judiciária gratuita, né, de indevida concessão de assistência judiciária gratuita, seja a parte autora intimada para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento das custas sob pena de extinção do processo. Então, tem que pensar nas consequências daquele direito que você está invocando, pensar e mencionar, tá bom? Aí, o quinto tópico da defesa aqui, né, do chamamento ao processo, eu vi que, assim, a grande maioria das peças que eu vi, eu acho que quase todas colocaram esse tópico aqui do chamamento ao processo, que eu também havia colocado lá nas recomendações para elaboração da contestação, né, na estrutura da contestação, eu coloquei lá também esse tópico, chamamento ao processo, e falei para vocês preencher. Aí eu vi também, igual eu estou falando, né, gente, não adianta colocar assim, do chamamento ao processo e colocar lá, os avós maternos devem ser chamados ao feito. Não, tem que e falar assim, é o teor do artigo 1698 do Código Civil. Não, fazer uma redação, assim, com base naquilo que o exercício consta, entenderam? Tipo assim, atrelar os fatos do exercício ao direito invocado. Então, fazer aí uma mistura, né, uma redação bem elaborada nesse sentido. Igual eu sempre falo, uma redação sucinta, objetiva e clara, né? Eu, assim, particularmente, eu acho que no direito a gente deve falar pouco, de maneira bem objetiva, né? Atrelando fatos a direito e do português bem claro, sem rebuscar demais, entenderam? Porque isso aí, até, no meu entender, é até uma forma de, como se diz, de proporcionar acesso às pessoas da jurisdição.
para que as partes também possam ler e entender o que está escrito ali, entendeu? Isso é uma forma de deixar a sua peça bem transparente, tá? Aí eu falo que com o objetivo de evitar injustiças, é necessário determine que o douto juízo venha ao processo todos os avós e tal, falo que há previsão legal nesse sentido, menciono o artigo e no final eu faço a conclusão. Destaque requer que sejam as pessoas supraindicadas, chamadas ao processo, devendo para tanto determinar sua citação, fazendo-se juntar cópia da petição inicial e desta contestação. Então, não basta aquilo que eu falei anteriormente também, a consequência jurídica do chamamento ao processo. Você vai determinar o chamamento e você tem que falar o que vai ser feito. Vai juntar cópia da inicial, da contestação e enviar para aquelas pessoas que estão sendo chamadas, para que elas sejam citadas e tenham conhecimento de tudo que está acontecendo no processo, para evitar qualquer nulidade futura. Aí, gente, vem uma questão muito importante. Olha só, nas peças que eu vi, algumas peças... Desculpa, eu chutei, esbarrei no tripé aqui da câmera. Deixa eu até ver aqui se tá... Não, tá filmando normal. Pera, deixa eu dar uma ajustada nela aqui. Beleza. Eu vi lá nas peças que eu dei uma olhada da contestação, que teve alunos que fizeram essa parte aqui brilhante. Fizeram lá a introdução ali, a qualificação das partes, o endereçamento, qualificação das partes, breve resumo dos fatos relevantes, da realidade dos fatos, preliminarmente, chamamento ao processo, e foi direto para o pedido. E não fizeram a defesa de mérito. Gente, é de suma importância fazer a defesa de mérito. Por mais lógico que seja o acolhimento das suas preliminares, por mais lógico que seja, por mais que haja previsão legal, a gente tem que se preparar para tudo, especialmente se tratando de contestação, gente. Existe um princípio, salvo engano, é o princípio da concentração, salvo engano não, é o princípio da concentração da defesa. Quer dizer, o que quer dizer esse princípio? A contestação, a peça de resistência é o momento adequado para a gente colocar todos os pontos da defesa, sob pena de preclusão, sob pena de se passar batido. Então, aqui a gente vai falar sobre as preliminares, beleza. Vamos falar sobre o chamamento ao processo, beleza. Ultrapassado isso aí pode muito bem, gente, isso assim, na prática principalmente, né, isso aqui numa prova da ordem, tipo assim, a pessoa já ia assim, perder mais da metade ia perder praticamente metade da questão dela. Se fosse uma peça de prova da ordem, ela ia perder metade da questão se ela não fizesse a defesa de mérito, né, e na prática, assim, pode ser, e assim, na prática acontece demais, que aquele volume de serviço, o pessoal passa batido em preliminar, nem lê preliminar, não. Aí, assim, cabe ao advogado entrar com embargo de declaração, ou agravo de instrumento, o que quer que seja, né, com o recurso adequado ali para falar, eu suscitei a preliminar e a preliminar não foi analisada no momento adequado. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Tem que fazer a defesa de mérito. E aqui, qual que é a questão? Qual que era a defesa de mérito? A defesa de mérito aqui estava assim, até bem tranquila para fazer, né? Porque quando eu fiz esse exercício, eu pensei em fazer um exercício assim, visando o sétimo período mesmo, e visando também, eu tentei, por isso que assim, eu pensei muito para fazer esse exercício, que eu pensei no fato de você estar em sétimo período e a nossa demanda aqui do NPJ, que assim, preponderantemente uma demanda de processo de família. Então, o que era a defesa de mérito aqui? A defesa de mérito aqui, a questão é o quê? Não tenho condições de pagar 30% dos rendimentos líquidos, como foi
pedido por eles. A gente não tem condições, a gente gasta muito, a gente é aposentado, a gente está doente e a gente gasta muito. Então, a gente não tem condições de pagar esses 30% do nosso salário líquido, que foi pretendido, né, exordial. Aí tem um outro princípio também, que é um princípio muito, assim, que é um princípio típico da contestação, que é o princípio da eventualidade. Aí eu vou e ataco o mérito, falo que não tem condições e falo que a improcedência da ação é a medida que se impõe. Que, tipo assim, eu ataco o mérito aqui com dois argumentos principais, que não tem condições de pagar com os 30%, que são aposentados, que tem problema de saúde e tal, e tal, e tal. E o outro argumento é que a mãe é jovem, é saudável e que cabe aos pais primeiro cuidar dos filhos e que a mãe que se vira para cuidar desse filho enquanto não encontra o pai e tal, que é ela que tem que se virar. Eu uso esses argumentos e falo, requer que seja julgado improcedente. Mas, eventualmente, não sendo este o entendimento de Vossa Excelência, que o quanto dos alimentos seja fixado observando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Da razoabilidade e proporcionalidade ao caso concreto. Se eu estou falando aqui que eu tenho problema de saúde e tal, e se o senhor entender, né, o senhor que eu estou falando, senhor ou senhora, o juiz, o magistrado, entender que eu tenho que pagar alimentos, então, pelo menos, seja razoável e proporcional aí quando você for fixar este valor, excelência. Aí, tipo assim, eu peço que, eventualmente, fixe em 20% do salário mínimo, tá? Aí, gente, uma outra questão que eu queria dar muita ênfase aqui é a questão dos pedidos. É a questão dos pedidos, tá? Porque eu tô vendo que vocês têm dificuldade com essa questão dos pedidos, tá, gente? E agora, até eu aproveitar a oportunidade para fazer uma ponderação aqui, é a seguinte, gente, eu quero que vocês entendam também que, assim, o meu objetivo não é que vocês, agora, nesse momento, o meu objetivo é que vocês fiquem expert em qualquer peça processual civil, é lógico, evidente, como professor. Mas agora, nesse momento, considerando, né, o período que vocês estão e tal, eu quero que vocês, assim, tenham em mente, principalmente, a estrutura da peça. A estrutura da peça, em que sentido? Na contestação aqui, endereçamento, qualificação das partes, breve resumo dos fatos relevantes, realidade dos fatos, preliminares, defesa de mérito, pedidos. Eu quero que vocês tenham bem focado na mente essa estrutura. Por quê? O preenchimento da estrutura, vocês vão ter ainda a oportunidade, estão tendo a oportunidade de aprender, e ainda vão ter aí ao longo do curso. Então, assim, podem fazer as peças sem medo e tal, porque os erros, agora é o momento de errar, da gente se equivocar, e eu tô aqui para isso, para apontar os erros de uma maneira construtiva, indicar, falar, olha, aqui vamos fazer assim e tal, que assim que é o correto, e com, né, o decorrer do tempo, a tendência é que vocês fiquem feras. Mas vamos lá, nos pedidos eu tenho visto que vocês estão um tanto quanto com dificuldade. Nos pedidos, gente, tem que constar tudo aquilo que você está pretendendo. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu fiz os pedidos aqui acompanhando a minha peça. Primeira coisa, eu coloquei lá no tópico um benefício assistente judiciário para mim, contestante, réu. Então, a linha A aqui do meu pedido os benefícios da justiça gratuita, uma vez que se declaram pobre no sentido jurídico do termo, conforme declarações anexas. Ponto. B, aí nós vamos para aqui, para as preliminares, né? A gente não fez lá, nós não fizemos lá 2 preliminares, aí eu vou e coloco a primeira preliminar que eu arguí. Seja acolhida a preliminar acerca da indevida concessão da assistência judiciária gratuita e, consequentemente, seja a parte autora intimada para, no prazo legal, recolher as custas sob pena de extinção do feito, sem resolução no mérito dos termos do artigo 485, inciso 4 CPC. Então,
eu peço para acolher a preliminar e falo que, caso não seja acolhido, qual a consequência jurídica que a parte deve sofrer, entenderam? No pedido tem que ser completo, o pedido tem que ser claro, bem completo e claro, né? Beleza. Aí, na minha linha C, eu vou para outra preliminar. Seja acolhida a preliminar acerca da falta de interesse processual e, consequentemente, extinto o feito sem resolução do mérito nos termos do 485, inciso 6 do CPC. Depois, acompanhando a minha peça, o meu quarto pedido, a linha D, vai ser: sejam os avós maternos, acima qualificados, chamados ao processo e, por consequência, seja determinada a citação de ambos, fazendo-se juntar cópia da petição inicial e dessa contestação, oficiando ao cartório distribuidor para que sejam feitas as devidas anotações e retificações. Então, se eu estou chamando eles, eu vou colocar isso no pedido também, nos pedidos também. Chamam eles, entregam eles a cópia da contestação, da inicial e da contestação, façam as alterações no Siscom para incluir o nome deles aí e vão todo mundo junto nesse barco, tá? Aí o meu quinto pedido: seja julgado improcedente o pedido inicial nos termos da fundamentação supra, que é o meu sonho, que seja julgado improcedente, mata, estende uma vez e pronto. E na letra F, princípio da eventualidade que eu falei com vocês lá, na hipótese de procedência do pedido, seja o quanto a ser pago habilitado em 20% do salário mínimo. Aí eu peço que seja cancelada a audiência de conciliação, falo que não possuo interesse na composição amigável do litígio, isso não vale de nada, porque o CPC fala que se uma das partes falar que tem acordo, tem que ter audiência, né? Provará o que for necessário usando todos os meios, termos em que pede deferimento, local, data e advogado. Aí a finalização da peça também é um ponto importante, tá? Então, gente, em relação à contestação, é isso. Eu vou fazer as correções agora com base nisso que eu falei aqui, né? Eu vou fazer a contestação igual eu fiz igual eu fiz a correção da inicial, utilizando o padrão OAB de correção, que eles dividem lá a correção deles, né? Endereçamento, qualificação das partes, fatos, fundamentação jurídica e pedidos, em apertada síntese, é assim que eles dividem lá. Na fundamentação jurídica eles têm algumas subdivisões, mas até é importante essa questão da divisão para vocês conseguirem visualizar o que deve constar nas peças de você. Por quê? De vocês. Vocês visualizando o que deve constar, vocês com o tempo, vocês vão começar a fazer naturalmente. E o preenchimento ali dessa estrutura é no decorrer do curso, tá bom? Então, a gente encerra essa aula aqui. Agora eu vou passar para vocês um agravo de instrumento, tá? Porque é um recurso muito utilizado e vai ser o tema da nossa próxima aula. Boa noite, um abraço a todos.